Olá pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um quadro Professor Responde da Verbo Jurídico. Meu nome é Pietro Kidikimo Júnior, eu sou promotor de justiça aqui no estado do Rio Grande do Sul e, com muito orgulho, sou professor da Verbo Jurídico de Direito Penal, Direito Processual Penal e Direitos Difusos e Coletivos. Vamos lá então? Prontos para o desafio de hoje? Primeira pergunta enviada por vocês foi se houve alguma alteração legislativa no ano de 2020, ou seja, durante a pandemia, na Lei Maria da Penha, Lei 11.340. A resposta é afirmativa. Por quê? Porque no dia 3 de abril de 2020, entrou em vigor a Lei número 13.984, que acrescentou 2 incisos ao artigo 22 da Lei Maria da Penha. E esses 2 incisos, pessoal, muita atenção, prestem atenção, eles dizem o seguinte: na verdade, eles obrigam o agressor que praticou a violência de gênero, enfim, a violência doméstica e familiar contra a mulher, a comparecer a programas de, enfim, recuperação e também a programas de reeducação. Principalmente isso serve, que na verdade é o grande mote, é o grande móvel que faz com que haja essas agressões, e o caso de pessoas, por exemplo, viciadas em bebidas alcoólicas, em drogas. Então, a questão da obrigatoriedade de eles comparecerem a esses programas é extremamente importante, porque é uma forma de eles assumirem esse problema que eles nunca assumem. A culpa nunca é deles, A culpa sempre é do outro ou da outra, que acabou, no caso da Maria da Penha, só pode ser vítima mulher, mas que sempre, acaba transferindo a culpa para a vítima, certo? Então isso é muito grave. Então nós temos que realmente nos municiar de elementos de, enfim, de questões que permitam que o agressor se dê conta de que ele está errado, que ele precisa mudar. E nós sabemos, claro, o cigarro ele mata, o cigarro gera câncer, produz câncer, é uma das grandes causas de morte, não só no Brasil como no mundo, mas o que gera, efetivamente falo isso pela minha experiência como promotor de justiça já há mais de 20 anos, o que gera toda essa violência, sem dúvida alguma, é o álcool. É o álcool e, em segundo lugar, a dependência às drogas. Então, foi feita essa modificação desse inciso, portanto, e ainda acrescentado o inciso 7 ao artigo 22, obrigando também o agressor a frequentar atendimento psicossocial, muito importante. Eles têm uma aversão a psicólogo, psiquiatra, psicanalista, porque eles se acham totalmente bons de cabeça, como se, em primeiro lugar, frequentar uma psicóloga, um psiquiatra, uma psicanalista fosse para quem só fosse portador de problemas de distúrbios mentais. Muito pelo contrário, nós frequentamos psicólogos, analistas, psiquiatras para nós melhorarmos a nossa qualidade de vida. Eu sempre digo, galera, ter saúde psíquica hoje em dia é o que mais vale. Ter saúde psíquica, ter saúde mental hoje é ouro, diante de tantas coisas que acontecem a todo segundo, principalmente através das redes sociais. Aliás, depois nós vamos responder também uma pergunta muito interessante de um aluno nosso a respeito, então, de problemas que aconteceram aí com uma pessoa, um youtuber, nas redes sociais, certo? Mas, respondendo então a primeira pergunta, é exatamente sim a resposta, certo? Lei Maria da Penha, aliás, não só em 2020, fiquem ligados, olha, assim, é seguramente a lei que mais tem sofrido alterações ao longo dos anos. Todos os anos, a Lei Maria da Penha, ela vem sendo acrescida de vários artigos, vários dispositivos para o seu aperfeiçoamento, e vejam, todos no sentido de, punirem de maneira mais efetiva, de tratarem de maneira muito mais cautelosa, ou seja, de reduzirem as chances, de que ou seja punido ou seja tratado o agressor. Então, nessa linha que se tem trabalhado na Lei Maria da Penha, sempre em 2020, com home office, claro, as pessoas estão mais angustiadas, estão mais deprimidas, porque do dia para a noite você tem que ficar em casa, convivendo com a família que você ama, mas quem você ama, você também costuma, descontar as suas agruras, os seus problemas. Então, realmente, galera, não está sendo fácil, e digo para vocês isso de maneira estatística. Os casos de violência doméstica e familiar contra a pessoa, contra a mulher, elas têm ocorrido de maneira muito mais frequente e muito mais graves durante a pandemia, ou seja, os casos de agressões a mulheres
eles aumentaram a partir da pandemia, certo? Muito boa pergunta. Parabéns então para quem fez a pergunta, certo? Ó, tá aí a segunda pergunta, né? O aluno fala o seguinte, que sobre o caso PC Siqueira, né, caso seja averiguado o que aconteceu, se trata de uma calúnia ou enfim, por qual crime ele poderia ser punido. Na verdade, nós sabemos que, pelo que se teve notícia na imprensa, teriam surgido fotos, imagens de uma criança de 6 anos, né, porque até 12 anos incompleto se trata de criança, nua. E essas imagens que você expõe, inclusive pela internet, certo? De imagens pornográficas, prestem bem atenção, de imagens pornográficas ou de sexo explícito, ou ainda imagens dos órgãos genitais de criança e adolescente, mas com fins primordialmente sexuais, como está previsto no artigo 241, letra E, de Equador, do Estatuto da Criança e do Adolescente, configura o crime do artigo 241, certo? Letra B, de Brasil, do Estatuto da Criança e do Adolescente. É aquela pessoa que faz circular, é aquela pessoa que recebe as imagens via internet e as republica, reposta, enfim, ela faz toda uma comercialização com ou sem lucro, mas ela dá um jeito de trocar essas mensagens com outros internautas que têm prazer, que tem, né, isso é uma doença já, inclusive, né, que foi categorizada já no livro de doenças médicas, né, o livro que traz as CIDs, né, enfim. Então, o pedófilo, todos acreditam, médicos, enfim, né, serem, na verdade, doentes, portadores de um distúrbio. E eu já, claro, peguei processos tanto de homicídio doloso, com fotos de cadáveres, e peguei também, não com tanta frequência, graças a Deus, mas peguei já processos de pedofilia. Gente, é algo muito chocante, é algo muito tenebroso, é algo muito terrível, é algo realmente muito... te choca aquilo. Te choca porque você não consegue entender como alguém pode ter prazer, como alguém pode, né, querer fazer circular ou produzir, ou enfim, fazer qualquer coisa que dê incremento a esse tipo de comércio envolvendo criança e adolescente, em cenas de sexo explícito, pornográficas ou exibindo a sua genitália, sempre de maneira pornográfica, certo? Então é importante também, só para concluirmos essa grande pergunta, tá? Que esses crimes eles vão do artigo 240 a 241, letra D de Dinamarca do ECA. No caso, ele responderia, né, pelo 241, letra B de Brasil, e o 241, letra E de Equador, como eu tinha dito, é uma norma de cunho explicativo, ok? Terceira pergunta. No caso de reação a roubo com arma de fogo, se o policial efetua 2 disparos e o agente cai ao solo, com a arma em mãos, e o policial dispara mais uma vez, vindo a acertá-lo, pode caracterizar excesso pelo fato de estar ao solo, já impossibilitado de empreender fuga? Grande pergunta, muito boa pergunta, até porque com o pacote anticrime foi acrescentado um parágrafo único ao artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa, que efetivamente então traz essa salvaguarda para os agentes de segurança. O que acontece? Galera, o que é a legítima defesa? Qual é o conceito? Nós sabemos que existem vários pressupostos para que alguém esteja, né, já ao abrigo da legítima defesa, que é uma causa de exclusão da ilicitude e, consequentemente, exclui o crime. Mas o que se diz? Que quando alguém, certo, repele uma agressão atual ou iminente e injusta, a agressão deve ser injusta, valendo-se, utilizando-se dos meios moderados. Agora, o que é esse moderado? Que é aí que vai entrar a questão do excesso. Primeiro, isso não é matemático. Nós não podemos também expor a vida dos nossos agentes públicos de segurança. Então, é muito difícil, num caso assim, sem maiores detalhes, nós dizermos se há ou não excesso, porque daqui a pouco a criatura está ao solo, mas daqui a pouco ela puxa uma arma, aí o policial vai reagir. Agora, claro que, de regra, se a pessoa já está impossibilitada de reagir, se a pessoa já está totalmente dominada, totalmente segura, no sentido de não empreender fuga, de não apresentar ou representar perigo,
qualquer tipo de agressão, ou inclusive, né, mesmo o fato de disparar mais, né, um projetil de arma de fogo, em tese, caracterizaria o excesso. Agora, claro que, como nós estudamos na doutrina, galera, a reação a uma agressão injusta, atual ou iminente nunca deve ser ponderada de forma matemática. É preciso que nós tenhamos a visão do que poderia ser feito para salvar a vida daquela pessoa naquele momento. Isso, então, portanto, não é matemático, ok? Depois, juiz de garantias, é necessário? Qual a minha opinião? Essa é uma pergunta bastante subjetiva. O juiz, mas altamente, totalmente válida. Galera, o juiz das garantias, ele está suspenso, como nós sabemos, mas é uma questão de tempo. O juiz das garantias, de maneira sintética, mas efetiva, significa um juiz prévio ao juiz da instrução processual do processo propriamente dito. Por quê? Porque o último ato a ser praticado pelo juiz das garantias é o recebimento da denúncia ou da queixa. E por que então um outro juiz assume o papel de julgamento? Para que não haja qualquer contaminação por parte do juiz que vai julgar o processo, certo? Em relação àquele juiz que esteve presente, garantindo a efetividade dos direitos humanos do investigado. Eu, particularmente, né, eu sou promotor de justiça, mas eu não vejo nenhum problema, muito pelo contrário, entendo absolutamente salutar a inserção no Código de Processo Penal brasileiro do juiz das garantias, de modo a legitimar mais ainda, que estava tão esquecido, né, porque nós sabemos que não podemos utilizar prova oriunda do inquérito policial, mas o juiz das garantias veio justamente para legitimar o inquérito policial. Então, na minha opinião, o juiz das garantias, ele é absolutamente válido. Eu, em aula, costumo dizer, quem tem medo do juiz das garantias? Quase como aquela musiquinha, quem tem medo do lobo, né? Mas, brincadeiras à parte, quem tem medo do juiz das garantias? Quem abusa. E nós não podemos, como órgãos de persecução penal, em que eu me incluo, porque eu também tenho o poder de investigar e sou o titular exclusivo da ação penal, nós não queremos processos que resultem de torturas, de abusos. Então, eu tenho certeza de que o juiz das garantias veio em muito boa hora, inclusive para dar uma outra conotação, para dar uma boa respirada e para dar maior credibilidade, que estava tão perdida, ao inquérito policial, porque nós sabemos, por isso, excelente pergunta, o inquérito policial, ele é próprio do sistema inquisitório, ou seja, quando você não tem aquela separação exata de quem julga, de quem acusa e de quem defende. Então, em muito boa hora, espero que logo volte, né, que a liminar dada pelo ministro Fux no início desse ano, aliás, isso já é dado como certo, né, que o juiz das garantias, como eu disse, é só uma questão de tempo para que ele passe a vigia no Brasil, ok? Parabéns pela pergunta. Liberdade de presos por conta do coronavírus, não seria crime de responsabilidade? Pessoal, crime de responsabilidade, em primeiro lugar, ele é, na verdade, a Lei 1079 de 50 trata acerca de crimes praticados pelo chefe do Poder Executivo, por exemplo, e diz respeito à não observância de regras específicas no tocante à administração pública, certo? E, claro, como nós sabemos, não é um julgamento jurídico, mas um julgamento político que pode, inclusive, levar ao impeachment, por exemplo, de um presidente da República. A questão de liberar presos, certo? Ela não configura, em tese, se for algo fundamentado, por exemplo, não há mais pressupostos de prisão preventiva, muito pelo contrário, né? Manter alguém preso quando, na verdade, é caso de soltura, é que poderia, na verdade, configurar um crime de abuso de autoridade, certo? De abuso de autoridade, mas não um crime de responsabilidade em que o juiz ele não pratica, e quem solta ou quem prende é o juiz, é o desembargador ou é o ministro de um tribunal superior. Então não há nenhum tipo de crime de responsabilidade nesse caso. E até comparo, vocês devem estar lembrados, acho que faz uns 3 anos, que o Supremo Tribunal Federal concedeu aquele habeas corpus coletivo, lembram? As mulheres presas que possuam ou possuíssem filhos menores de 12 anos, crianças. E desde que o crime, claro, não tivesse sido praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Isso não é crime algum,
Crime é manter alguém preso, certo? Por mais tempo do que a prisão é possível, é manter alguém preso sem que estejam presentes as razões que fundamentaram a prisão preventiva, que é a única prisão que se sustenta ainda no âmbito processual. Isso sim seria crime, e crime de abuso de autoridade, mas não, cuidado, crime de responsabilidade previsto na Lei 1079, tá? Depois, diferença entre interpretação analógica e analogia. Vou começar pela analogia. A analogia você usa para suprir lacunas da lei. Então você não tem uma norma específica para um determinado caso, mas você tem uma outra norma que se aplica a um caso muito semelhante a esse que você precisa, na verdade, trabalhar em cima desse caso, dessa norma, mas ela não existe. Então você não tem um regramento jurídico, um embasamento legal, certo? Para poder decidir. Então a analogia, ela justamente serve para isso, para você aplicar um determinado tratamento a uma norma, certo? Que possui, portanto, esse regramento, a uma outra norma que não possua esse regramento, que não possua, certo? Qualquer tipo de previsão legal. E por isso que a gente pode concluir dizendo com certeza que a analogia nada mais é do que a supressão de lacunas da lei. Claro que não é possível punir-se por analogia. Por quê? Porque alguém só pode ser punido se houver especificamente a previsão de um tipo penal incriminador. Então não se pune por analogia. Agora, se for uma norma para beneficiar o réu, ela pode ser feita por analogia. Já a interpretação analógica, ou também chamada de intralegem, é aquela em que o legislador ele coloca algumas normas, ele coloca palavras, expressões específicas, e aí ele diz, né, ou aquilo que se pareça com o que eu disse aqui de modo expresso. Isso é utilizado para quê? Como? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro? Olha só, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe. O que acontece aqui? O legislador se valeu da interpretação analógica ou intralegem. Por quê? Porque ele diz, ó, quem cometer um crime de homicídio será qualificado porque o cometeu, o praticou por paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Então, essa é uma interpretação analógica, é uma interpretação intralegem. Por quê? Porque quando ele dá essa abertura de ou outro motivo torpe, nós sabemos que pode ser qualquer outro motivo, mas que tem a ver com aquelas duas primeiras expressões que ele utilizou. Deve haver alguma coisa envolvendo um benefício, né, monetário ou algo que favoreça o agente. Então, essa analogia intralegem, ela é possível sim de ser aplicada para punir o réu, certo? Porque não se está criando nada e não se preenche lacuna. Simplesmente se ampliam situações já descritas expressamente, no caso aqui para punir o réu, e portanto não há qualquer ilegalidade, certo? E a nossa última pergunta bem complicada, mas muito boa. Como a gente faz para caracterizarmos e diferenciarmos os crimes contra a honra? A calúnia, a difamação e a injúria. Por que eu falei em primeiro lugar calúnia, difamação e injúria? Porque a ordem de gravidade deles, galera, é a ordem alfabética. Calúnia é o mais grave, depois a difamação e por fim a injúria. E também a previsão legal é nessa ordem. Por quê? Porque a calúnia está prevista no artigo 138, a difamação no artigo 139 e a injúria no artigo 140, é o crime que tem a menor pena. Vou começar dando uma dica para vocês, tá? Os delitos de calúnia e difamação, olha só, os dois primeiros, calúnia e difamação, somente se consumam quando terceira pessoa toma conhecimento da ofensa à honra da pessoa. Logo, a calúnia e a difamação têm por característica básica, principiológica, o fato de ofenderem a honra objetiva da vítima, ou seja,
que é honra objetiva e por que então somente se consumam quando o terceiro toma conhecimento? Porque honra objetiva é aquilo que a sociedade, que as outras pessoas pensam da gente, certo? Sendo que, então, você está imputando fatos. No caso da calúnia, é a imputação de um fato definido como crime e que sabidamente é falso. E na difamação, você também imputa um fato que não pode ser crime, mas pode ser uma contravenção, ou que literalmente carbonize, torre o filme da pessoa, mas um fato. Chamar, por exemplo, alguém de furtadora, furtador é crime, então é uma calúnia. Não. Seria calúnia se a pessoa dissesse: eu tô sabendo, Pietro, que tu, quando foste lá na minha casa, no dia tal, foi até o meu quarto e subtraiu uma calça jeans. Isso é uma calúnia. Agora, me chamar de furtador, isso é uma qualidade negativa sobre a minha pessoa. E aí, a gente explica o último crime, que é o crime do artigo 140, que é a injúria. A injúria, quando mesmo se consumam calúnia e difamação? Quando terceira pessoa toma conhecimento. Por quê? Porque eles ofendem, certo? A nossa honra objetiva. A injúria, extremamente, do ponto de vista contrário, ela tutela a nossa honra subjetiva. Por isso que se consuma o crime de injúria, o menos grave de todos, quando nós tomamos conhecimento da ofensa. Então, por exemplo, me chamar de gordo, me chamar de careca, de ignorante, por exemplo, características, palavras que efetivamente acabam desqualificando a pessoa. Isso, então, é a injúria, ok? Penso, então, ter esclarecido com vocês todos esses tópicos e vamos lá, mandem perguntas, porque eu sempre digo, o mundo é movido por perguntas. Mais uma vez eu quero, então, agradecer a todos, agradecer a Verbo, que me oportuniza estar aqui com vocês, respondendo a essas tão interessantes perguntas e fiquem conosco, porque muito mais novidades vêm por aí. Um beijo muito grande e até a próxima!